O campo unificado, quando a ciência reencontra a sabedoria antiga. Desde o início da humanidade, existe uma pergunta silenciosa que atravessa culturas, religiões e eras. Uma pergunta simples, mas profunda. O que sustenta tudo? O que existe? O que está por trás da matéria, do movimento, da vida e da consciência? A ciência moderna chama essa busca de teoria do campo unificado, a tentativa de encontrar uma única base, um princípio fundamental do qual todas as forças e formas emergem. Um campo invisível que sustenta tudo o que vemos e também o que não vemos. Curiosamente, essa não é uma pergunta nova. Muito antes de equações, aceleradores de partículas e telescópios espaciais, tradições antigas já apontavam para algo semelhante. Não com números, mas com símbolos. Não com fórmulas, mas com experiência direta. O que hoje chamamos de campo, antes foi chamado de tal, logos, princípio, espírito, a caixa, fonte, nomes diferentes para a mesma intuição profunda, a de que tudo nasce de uma unidade invisível e retorna a ela. A física moderna nos mostra que, no nível mais fundamental, a matéria não é sólida. Átomos são quase totalmente espaço vazio. Partículas surgem e desaparecem. Tudo vibra. Tudo é relação. Tudo é campo. Nada existe isolado. Nada existe por si só. As forças que parecem distintas, gravidade, eletromagnetismo, forças nucleares, podem ser apenas expressões diferentes de uma mesma base, assim como cores diferentes são apenas variações de uma mesma luz. Essa ideia de unidade não é apenas científica, ela é profundamente humana. Ela surge sempre que alguém observa a realidade com atenção suficiente para atravessar as aparências. Quando místicos falavam de unidade, não estavam rejeitando o mundo material. Estavam descrevendo uma experiência direta de interconexão, uma percepção de que a separação é funcional, mas não absoluta. Hoje, a ciência começa a tocar o mesmo ponto por outro caminho. Quando fala de campos, de entrelaçamento, de não localidade, ela aponta para uma realidade onde distância, tempo e separação não funcionam como imaginávamos. Partículas que já estiveram conectadas permanecem conectadas, mesmo quando separadas por vastas distâncias, não trocam sinais no sentido clássico. Elas simplesmente permanecem correlacionadas, como se lembrassem uma da outra. Isso não é poesia. É experimento. É observação. É ciência, mas também é algo que antigas tradições sempre disseram de outra forma. Que nada que esteve verdadeiramente unido se separa completamente. Que tudo carrega a memória do todo. Talvez a grande reconciliação do nosso tempo não seja entre ciência e espiritualidade, mas entre linguagem e experiência. Ambas tentam descrever a mesma realidade usando ferramentas diferentes. A ciência busca precisão, a espiritualidade busca sentido, mas ambas nascem da mesma fonte, a curiosidade humana diante do mistério. O campo unificado não precisa ser visto como uma teoria distante ou abstrata. Ele pode ser sentido como a base silenciosa da experiência cotidiana, como o pano de fundo sobre o qual pensamentos surgem, emoções se movem e corpos respiram. Você não está fora desse campo tentando entendê-lo, você está dentro dele, acontecendo como parte dele. Seu corpo, sua mente e sua consciência são expressões locais dessa unidade maior. Quando você respira, não está apenas trocando gases, está participando de um ciclo planetário. O oxigênio que entra em você já passou por árvores, oceanos e outros corpos. Nada começa nem termina em você. Quando você pensa, não está criando algo do nada. Está reorganizando padrões em um campo já existente. Pensamentos não surgem no vazio. Eles emergem de um fundo comum de possibilidades. Talvez por isso, tantas tradições falem de silêncio, não como ausência, mas como presença profunda. O silêncio não é o oposto do som, é o campo que permite que o som exista. Da mesma forma, o campo unificado não é algo que precisa ser encontrado. Ele é aquilo no qual tudo já está imerso.
A separação entre ciência e sabedoria antiga aconteceu quando começamos a acreditar que apenas um tipo de conhecimento era válido, quando esquecemos que entender não é o mesmo que dominar. A ciência não precisa destruir o mistério, e a espiritualidade não precisa negar a razão. Ambas se fortalecem quando caminham juntas. Talvez o futuro não esteja em escolher lados, mas em integrar perspectivas, em reconhecer que o universo pode ser estudado e sentido, medido e contemplado, explicado e respeitado. Quando a ciência reencontra a sabedoria antiga, algo se acalma dentro de nós, porque percebemos que não estamos perdidos em um universo frio e sem sentido. Estamos inseridos em uma ordem profunda, ainda em descoberta, uma ordem que não exige crença cega, mas observação atenta, que não impõe dogmas, mas convida à humildade. O campo unificado pode não ser apenas uma equação final, pode ser uma mudança de olhar, uma forma de perceber a realidade como um sistema vivo interconectado e inteligente. E talvez a maior descoberta não seja sobre o universo em si, mas sobre o nosso lugar nele. Não como dominadores, nem como vítimas, mas como participantes conscientes. Quando entendemos isso, nasce um tipo diferente de responsabilidade, não baseada no medo, mas no pertencimento. Cuidar do outro passa a ser cuidar de si. Cuidar do planeta passa a ser cuidar do campo que nos sustenta. Unidade não é uniformidade. Diferença não é separação. Tudo pode coexistir dentro de um mesmo campo em harmonia dinâmica. Talvez seja isso que tanto buscamos. Não uma resposta final, mas um ponto de encontro. Um lugar onde ciência e sabedoria, razão e intuição, mente e coração possam dialogar sem conflito. O campo unificado não é apenas o que une forças físicas. É o que pode nos lembrar de algo essencial, que apesar das diferenças, viemos da mesma fonte e compartilhamos o mesmo destino. E quando essa lembrança emerge, não como ideia, mas como experiência, algo muda. O mundo não se torna perfeito, mas se torna mais compreensível, mais habitável, mais humano. Talvez esse seja o verdadeiro reencontro. Não apenas da ciência com a sabedoria antiga, mas de nós com aquilo que sempre esteve presente, o campo que une tudo, o silêncio que sustenta, o som, a unidade por trás da diversidade. E nós, aprendendo lentamente a escutar,